Bem-vindos à aula de estatística. Nesse vídeo, nós vamos ver variáveis aleatórias contínuas. Então, começamos com a definição, né? Então, uma função x é definida sobre um espaço amostral ômega e assumindo valores no intervalo de números reais é dita uma variável aleatória contínua. Então, a variável aleatória contínua é aquela variável que pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo real. Tá? É diferente da variável aleatória discreta, ela também pode assumir valores dentro de um intervalo real, só que ela não pode ser qualquer valor do intervalo. Né? Nós temos valores bem definidos, uma certa quantidade de valores que a variável aleatória discreta ela pode assumir. Né? Normalmente a variável aleatória discreta ela assume valores naturais, tá? Mas no caso da variável aleatória contínua, ela pode assumir uma infinidade de valores, né? Já que estamos tratando de qualquer valor em um intervalo real. Exemplo 1. O ponteiro dos segundos de um relógio elétrico pode parar a qualquer instante devido a algum defeito técnico ou término da bateria. E vamos indicar por x o ângulo que esse ponteiro forma com o eixo imaginário, passando pelo centro do mostrador e pelo número 12. Tá? Então, vocês já devem conhecer um relógio comum de ponteiro, né? Onde o ponteiro dos segundos ele se movimenta a cada 1 segundo. Tá? Então, em frações de segundo, né? Em menos de 1 segundo de intervalo, ele não se movimenta. Só quando ele completa 1 segundo, ele faz um giro e sempre sobre um ângulo de 6 graus, né? Já que ele vai girar de 0 a 360 graus em 60 segundos. Então, quer dizer que a cada segundo ele vai fazer um movimento, né? Um giro sob um ângulo de 6 graus. Então, vamos supor que nesse relógio comum eu tenha uma variável y, né? Onde y ele vai assumir o ângulo que o ponteiro dos segundos irá formar com o eixo imaginário, que vai estar apontando para o número 12, né? Caso o relógio pare de funcionar por qualquer motivo. Então, como num relógio comum, o movimento do ponteiro, né, é a cada 1 segundo, então ele vai assumir então essa variável y, ele iria então assumir 60 valores possíveis, né? Todos múltiplos de 6, de 0 a 360 graus, bom? Sendo que o 360 não estaria incluso e cada um desses valores seria um múltiplo de 6. Então, na prática, seriam 60 valores possíveis. Então, se eu quisesse calcular a probabilidade de y assumir um ângulo específico, então a probabilidade disso aqui acontecer é de 1 sobre 60. Tá? São 60 valores possíveis, cuja probabilidade é igual para todas elas, tá? Então isso aí é uma distribuição uniforme. Só que no caso de um relógio elétrico, o ponteiro dos segundos ele se move em pequenas frações de segundos. Então quer dizer que o ângulo que o ponteiro dos segundos estaria, né, girando seria com graus muito pequenos, tá? Então, no caso, ele poderia assumir praticamente qualquer ângulo no intervalo de 0 a 360 graus. E eu não estou falando só de valores inteiros, tá? Ele poderia assumir até minutos, né, de graus. Então, isso significa dizer que, no caso da variável x aqui, ele poderia assumir uma infinidade de valores, tá? Então, dessa forma, se eu quisesse calcular a probabilidade de x assumir um ângulo específico, alfa, esse valor seria 1 sobre uma infinidade, né? Já que eu estou considerando que são muitos valores dentro do intervalo de 0 a 360 graus. Eu vou simbolizar assim, tá bom? Então, essa probabilidade dele assumir um valor específico, um ângulo específico, seria praticamente zero, tá? Então seria mais fácil se a gente estivesse tratando a probabilidade de x assumir um ângulo dentro de um intervalo. Então, por exemplo,
qual seria a probabilidade de x assumir um valor, né, dentro do intervalo de 30 graus a 60 graus, né? Então, vamos escrever assim, né? A probabilidade de 30 graus ser menor ou igual a x, ser menor ou igual a 60 graus, né? Então, aqui fica mais fácil, né, da gente fazer esse cálculo, porque aí eu posso pegar o comprimento desse intervalo, né, que seria, né, o comprimento seria aqui 30 graus, né, seria 60 menos 30, sobre o intervalo todo, que é de 0 a 360 graus, né, então são 360 graus. Então, essa probabilidade aqui, né, ele ficaria 1 sobre 12, né? Então, a probabilidade é de 1/12, nesse caso, de x assumir um ângulo, qualquer ângulo, no intervalo de 30 a 60 graus, né? Mas observe que a forma que foi calculada aqui, onde eu estou pegando o comprimento do ângulo, do intervalo, então significa dizer que a probabilidade de x assumir um ângulo entre 30 e 60 graus valeria também se x tivesse que assumir um ângulo entre 0 e 30 graus, por exemplo, né? Porque o comprimento aqui desse intervalo, vamos chamar assim, né, também é o mesmo, né? É 30 graus. Ou entre 45 e 75 graus, né? Também valeria, porque aí nesse caso eu não estou pegando a quantidade de valores, mas eu estou observando o intervalo, né? O tamanho do intervalo, vamos dizer assim, tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser a probabilidade de x assumir um valor entre 90 e 100 graus, né? Então, nesse caso aqui, esse intervalo aqui é um intervalo de 10 graus, né? Que é de 90 a 100 graus, né? São 10 graus sobre todo o intervalo que é de 360 graus, né? Então, nesse caso, a probabilidade é de 1/36. E essa probabilidade ela valeria, por exemplo, para de 1 grau até 11, que aí esse intervalo também é de 10 graus. Então, como nós estamos tratando de uma variável aleatória contínua, onde x ela assume valores de um intervalo real, né? Então os resultados do experimento normalmente ele é representado por uma função real, onde essa função é chamada de função de densidade de probabilidade, né? Então só pela sigla aqui FDP de x. E para que uma função real seja classificada como uma FDP, né, ela tem que obedecer esses requisitos aqui, essas condições, né? Então, o f de x ele tem que assumir valores maiores ou iguais a zero para todos os valores de x, tá? A integral de menos infinito a mais infinito, né, de f de x dx, ela tem que ser igual a 1. E para qualquer valor, né, de a e b, né, onde a é menor do que b, né, dentro do intervalo real, nós temos que a probabilidade de x assumir um valor entre a e b, ela vai ser a integral definida de f de x no intervalo de a a b. Exemplo 2. Suponhamos que a variável aleatória x seja contínua e seja a FDP f, né, dada por essas condições aqui, né? Então, quer dizer, para x assumindo valores entre 0 e 1, o f de x é 2x. E para qualquer outro valor fora desse intervalo, o f de x é 0. Então, ele pede para determinar a probabilidade de x assumir valores menores ou iguais a 1/2. Tá? Então, primeiro passo, vamos verificar se essa função aqui, ela realmente representa uma função densidade de probabilidade, tá bom? Então, lembrando, a primeira condição é que o f de x, ele tem que assumir valores maior ou igual a zero para qualquer valor de x, tá? Então, vamos escrever aqui, né? Condição 1, né? Então, observem que f de x ele é igual a zero
para todos os valores, né, de x menor ou igual a zero, né, ou para todos os valores de x maior ou igual a 1. E aí, dentro desse intervalo, o f de x aqui é zero. E o f de x ele vai ser maior do que zero nesse intervalo aqui, né? Porque esse intervalo aqui só tem valores positivos e multiplicado por 2 vai dar valores positivos, né? Então, o f de x ele vai ser zero para x entre 1 e 0, entre 0 e 1, né? Então, a condição 1 está satisfeita, né? Vamos ver agora a condição 2. Na condição 2, a integral definida, né? Ou melhor, a integral em todo o conjunto dos reais da função f de x tem que ser igual a 1. Então, vamos fazer assim, ó, a integral, que vai de menos infinito ao infinito, de f de x dx, né? Bom, só que nesse caso, o f de x ele só assume valores diferentes de zero no intervalo de 0 a 1, né? Então, a integral definida no intervalo, né, para x menor do que 0 e maior ou igual a 1, né, vai ser 0. Então, vamos calcular a integral apenas no intervalo aonde a função não é zero. Então, vamos fazer de 0 a 1 e o f de x vai ser 2x dx, né? Então, essa integral aqui vai ser x ao quadrado no intervalo de 0 a 1. E aí aqui vai ficar, né? 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado é igual a 1. E por fim, a segunda condição, que ele diz que a probabilidade de assumir, né? De x assumir um valor dentro de um intervalo AB tem que ser igual à integral definida no intervalo de A a B, né? E o contexto da questão ela já coloca assim, né? Já coloca dessa forma. Então, a terceira condição então, ela já fica satisfeita, né? Então, assim, temos que a probabilidade de x ser menor ou igual a 1/2, ela vai ser igual, né? Como x só pode assumir valores diferentes de zero, né? A função densidade, né? Ela só assume valores diferentes de zero no intervalo de 0 a 1. Então, eu poderia substituir essa probabilidade como sendo a probabilidade de zero ser menor do que x e menor ou igual a 1/2. Isso daqui vai ser a integral de 0 a 1/2 de 2x dx, né? E aí fica x ao quadrado no intervalo de 0 a 1/2. E aí temos 1/2 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que dá 1/4. Então, dessa forma, né, a probabilidade de x assumir um valor menor ou igual a 1/2 é 1/4 ou 25%. Exemplo 3. Seja x a duração da vida em horas de um certo tipo de lâmpada. Admitindo que x seja uma variável aleatória contínua, suponha que a função densidade de probabilidade f de x seja dada nessas condições aqui, né? Então, para x no intervalo de 1.500 a 2.500 é a sobre x ao cubo, e para valores de x fora desse intervalo, a função densidade de probabilidade é zero, né? E ele quer que determine o valor de a. Então, a ele vai assumir um valor de modo que a integral de f de x dx dentro desse intervalo aqui, ele tem que ser igual a 1, né? Que é a probabilidade de x assumir qualquer valor dentro desse intervalo, tá? Ele vai ter que ser igual a 1. Então, temos que a probabilidade, né, de x assumir qualquer valor no intervalo de 1.500 a 2.500, né, tem que ser igual a 1. Vamos calcular aqui essa integral definida, né? Para esse intervalo. Então, temos que a probabilidade de 1.500 a 2.500 de a sobre x ao cubo dx. Como a é constante, eu vou botar aqui em evidência, aí fica a integral de 1.500, no intervalo, né, de 1.500 a 2.500 de x elevado a menos 3
dx. Essa integral aqui vai ficar sendo menos x elevado a menos 2 sobre 2, né? Então, vai ficar a vezes x elevado a menos 2 sobre menos 2 no intervalo de 1.500 a 2.500. Aí eu vou escrever assim, menos a sobre 2, vai ficar 1 sobre 2.500 ao quadrado, menos 1 sobre 1.500 ao quadrado, né? Utilizando, por exemplo, o GeoGebra, né, para resolver, ele vai ficar menos a sobre 2 vezes 1 sobre 3.515.625, né? E aqui fica negativo, tá? Então, na prática vai ficar a sobre 70.312.500. Aqui fica positivo, tá? Então, essa fração, ela representa a probabilidade de x assumir um valor entre 1.500 e 2.500, né? Isso aqui tem que ser igual a 1. Então, eu vou igualar aqui a 1, ó. Então, isso implica dizer que A ele vai ser 70.312.500. Bom, e aí agora vamos ver os momentos, né, da variável aleatória contínua. Então, a esperança de uma variável aleatória contínua, vocês viram que para variáveis aleatórias discretas, ele é a soma do produto entre o possível valor da variável aleatória discreta com a sua respectiva probabilidade, né? Aqui ele vai ser a integral definida de A a B, onde A e B são os extremos do intervalo aonde a função f de x assume valores diferentes de zero, tá? Então vai ser a integral definida no intervalo de A a B de x vezes f de x dx, tá? Essa daqui é a esperança. A variância, ela também é definida no intervalo de A a B, sendo que vai ser x, o quadrado de x menos a esperança de x, f de x dx. Para o cálculo da variância, também vale aquela fórmula, né? Que a variância ela vai ser igual à esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, tá? Ele também vale. Sendo que para o cálculo da esperança de x ao quadrado, aqui, né? Ao invés de ser x vezes f de x, fica sendo x ao quadrado vezes o f de x. É só o que vai mudar. Então, no exemplo 4, ele pede para a gente voltar à situação do exemplo 1, que ele fala do relógio elétrico, né? E determinar o valor esperado e a variância de x. Vocês devem recordar que para o cálculo, né, da probabilidade de x assumir um valor entre A e B, eu disse a vocês que ia ser o quê? O comprimento desse intervalo aqui, né? E nesse caso aqui vai ser B menos A, sobre o comprimento de todo o intervalo em que a probabilidade não é zero, né? Que no caso vai ser 360 graus menos zero, né? Ele fica B menos A sobre 360, né? E observe que B menos A sobre 360, isso aqui é o mesmo que a gente fazer a integral de A até B de 1 sobre 360 dx, né? Então, nesse caso aqui, nós podemos adotar como a função de densidade de probabilidade, né, o f de x, como sendo 1 sobre 360, né? No caso do intervalo, né, de 0 menor ou igual a x menor do que 360, né? Bom, gente, não se preocupe nesse momento, para essa videoaula, vocês terem que encontrar a função de densidade e probabilidade, certo? A gente ainda vai estudar os modelos de distribuição para variáveis aleatórias contínuas, tá? Então, as questões elas já virão com a FDP, tá? Aqui eu só fiz esse cálculo para vocês entenderem de onde veio a função de densidade e de probabilidade dessa variável aleatória, tá? Então, considerando essa variável aleatória, nós temos que x, ou melhor, a esperança, né, de x
ele vai ser quem? Ele vai ser a integral de 0 a 360. Eu estou utilizando como o intervalo de 0 a 360, porque é nesse intervalo onde a função de densidade e probabilidade não é zero, tá? De x vezes o f de x, que é de 1 sobre 360, né? dx. E aí isso aqui, né? 1 sobre 360 é constante, então posso botar aqui em evidência. E aí fica multiplicado pela integral de 0 a 360 de x dx, né? E a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 360 vezes x ao quadrado sobre 2 no intervalo de 0 a 360, né? Aqui eu posso fazer 360 vezes 2, né? Então vai ficar em cima, né? 360 ao quadrado menos 0 ao quadrado sobre 360 vezes 2, né? Vamos deixar assim. Então, a esperança aqui vai ficar 360 ao quadrado, porque 0 ao quadrado é 0, né? Sobre 2 vezes 360, né? Aí aqui eu posso simplificar, né? 2 com 360, e aí fica 360 dividido por 2, que dá 180, né? Bom, agora vamos calcular a variância. Então, a variância de x, ele vai ser a integral definida no intervalo de 0 a 360 de x menos a esperança que nós calculamos aqui, que foi 180, elevado ao quadrado, vezes a função de densidade e probabilidade, que é 1 sobre 360 dx, né? Então, vou botar esse 1 sobre 360 em evidência, já que ela é uma constante, vezes a integral de 0 a 360, né? E aí fica x menos 180 ao quadrado dx. Então, vamos resolver essa integral por substituição, tá? Então, substituindo, né? Então, nós temos, né, que u ele vai ser x menos 180. Então, isso implica dizer que a derivada de u, né, que é du, ele vai ser dx. Além disso, né, para x igual a zero, implica dizer que u ele vai ser menos 180. E para x, né, e x igual a 360, isso implica dizer que u ele vai ser 360 menos 180, que dá 180, né? Então, voltando aqui para a variância de x, né? Então, nós temos que a integral agora vai ser, né? Era de 0 a 360, ele agora vai ser de menos 180 até 180, né? De u ao quadrado du. Né? Fazendo a substituição, ele fica apenas assim, né? Como o intervalo, né, menos 180 até 80, né, ele é um intervalo simétrico, né? Então, isso aqui é o mesmo que eu fazer duas vezes, né, essa integral indo de 0 a 180. Então, vai ficar assim, 2 sobre 360, integral de 0 a 180, u ao quadrado du. E aí, simplificando, né, aqui fica 1 e aqui fica 180, né? Então, com isso, eu tenho 180 vezes a integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3, né? Então, fica u ao cubo sobre 3, indo de 0 a 180. Então, com isso, né? Aqui ficaria 180 ao cubo menos 0, né? Ao cubo. Então, vai dar 180 ao cubo, né? Então, vai ficar assim, ó, 180 ao cubo sobre 180 vezes 3.
E aí simplificando, né? Aqui vai ficar o 2. Então nós vamos ter aqui 180 ao quadrado, né? Que é 180 vezes 180 sobre 3, que a gente ainda dá para simplificar mais, né? Então 180 por 3 dá 60 e 3 por 3 que vai dar 1. A variância aqui vai dar 10.800. Como eu disse a vocês, né? Para o cálculo da variância, nós também podemos utilizar essa fórmula aqui, né? A esperança do x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, né? A esperança de x já foi calculada. Então, falta a gente encontrar agora o quadrado da esperança de x. Que a gente encontra dessa forma aqui, né? Ele vai ser a integral de 0 a 360. No caso, a esperança é x vezes o f de x, né? Então, a esperança de x ao quadrado vai ser x ao quadrado vezes o f de x, que é 1 sobre 360, né? Dx. Então, vai ficar 1 sobre 360, integral de 0 a 360, de x ao quadrado dx, né? A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, fica 1 sobre 360 vezes x ao cubo sobre 3, no intervalo de 0 a 360, né? Então, nesse caso, ficaria 360 ao cubo menos 0 ao cubo, que dá o próprio 360 ao cubo, né? Então, aqui vai ficar 360 ao cubo sobre 360 vezes 3. Aqui a gente pode simplificar, né? Aqui 2. E em seguida, né, 360 ao quadrado, eu posso escrever como sendo 360 vezes 360 sobre 3. Né? Aí aqui facilita aqui a simplificação. Aí 360 por 3 dá 120 e 3 por 3 dá 1. Então, no final, 120 vezes 360, ele dá 43.200. Né? Então, voltando ali para o cálculo da variância, que nós temos a esperança de x ao quadrado, que é 43.200, menos o quadrado da esperança de x, né? A esperança de x foi 180. Então, fica 43.200 menos o quadrado de 180 é 32.400. Isso daqui ele é igual a 10.800, tá? Então, são duas fórmulas, né, para o cálculo da variância. Então, muitas vezes, calcular a variância, né, por essa fórmula aqui que foi dada, se torna um pouco complicado, né? Então, você veja o método que a gente fez para poder calcular a integral. Então, utilizando essa fórmula aqui, ele torna mais fácil o cálculo da variância, né? Agora temos a função de distribuição acumulada. Lembrando, né? O que é a função de distribuição acumulada? No caso, esse fzão de x, ele vai ser, né? Aqui vamos dizer que é o xzinho, né? Onde esse xzinho é o possível valor que x pode assumir. Então, quando eu procuro a função de distribuição acumulada de um fzão de x aqui, significa que eu estou querendo saber qual é a probabilidade de x ser menor ou igual a esse xzinho aqui. Tá? Então, com isso, a função de distribuição acumulada para variáveis aleatórias contínuas vai ser essa aqui, a integral de menos infinito até a variável xzinho, tá? De f de t dt, né? Onde esse f de t é a função de densidade de probabilidade, tá? E normalmente a gente bota aqui o menos infinito, mas na prática, aqui a gente coloca o menor valor do intervalo para o qual a função de densidade de probabilidade assume valores diferentes de zero. Exemplo 5. Determine a função de distribuição acumulada da variável aleatória x do exemplo 2. E aqui eu estou colocando o exemplo 2 para vocês recordarem, né? A minha função de densidade de probabilidade é essa daqui, né? Ela é 2x no intervalo de 0 a 1. E vai ser 0 para qualquer outro valor fora desse intervalo, tá? Então, a gente não vai calcular essa probabilidade. A gente quer a função
de densidade de probabilidade isso daqui, tá? Então, eu vou chamar aqui de fzão de x, né? A integral de menos infinito até o x de f de x, no caso não vai ser x, né? Vai ser t. De f de t dt, né? Aí veja, essa função ela assume valores diferentes de zero para quando o x está entre 0 e 1. Então não é interessante calcular do menos infinito até o x, né? Nós podemos calcular então do 0 até x, aonde x tem que ser menor do que 1, né? Do f de t, que nesse caso aqui vai ser 2t dt, né? Então, a integral de 2t é t ao quadrado. Então, vai ficar t ao quadrado e vai variar de 0 a x, né? Isso daqui vai ser o quê? X ao quadrado, apenas. Tá? Porque aí ficaria x ao quadrado menos 0 ao quadrado, né? Então, fica x ao quadrado. Ok? Então, por exemplo, né? Aqui nesse exemplo 2, eu quero saber qual é a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 meio. Isso daqui é exatamente a função de o fzão de 1 meio. Tá? Porque x tem que ser menor ou igual a 1 meio. Então, é a probabilidade, né? Então, eu estou querendo saber quem é o f de 1 meio. E esse f de 1 meio é o quê? Né? Como o fzão de x aqui é x ao quadrado, então o fzão de 1 meio vai ser 1 meio ao quadrado, né? Que deu 1 quarto. Nós já calculamos lá, né? No exemplo 2. E assim, nós temos aqui a propriedade da função de distribuição acumulada, né? Então, a função fzão é não decrescente. Então, significa dizer que ele pode ter partes constantes e partes crescentes, tá? Então, ele vai estar sempre ou constante ou crescendo, né? Então, isto é, se x1 é menor ou igual a x2, então teremos que o fzão de x1 vai ser menor ou igual ao fzão de x2, tá? O limite de fzão de x para x tendendo a menos infinito vai ser sempre zero. E se eu tiver x tendendo a mais infinito, esse limite aqui vai ser 1. Tá? Então, frequentemente, né, para a gente representar esses limites, eu poderia escrever o fzão de menos infinito, vai ser 0, e o fzão de mais infinito vai ser 1. Tá? Se a e b forem dois números quaisquer, então a probabilidade de x assumir um valor no intervalo de a e b, ele vai ser quem? O fzão de b, que é o maior valor do intervalo, menos o fzão de a, que é o menor valor do intervalo. Então, se você já conhecer a função de distribuição acumulada, então você, ao invés de você fazer o cálculo da integral, você pode utilizar essa função de distribuição acumulada para encontrar a probabilidade dentro do intervalo, tá? Aí vai ser o fzão do maior valor menos o fzão do menor valor, né? Para todos os valores de x para os quais o f de x é derivável, nós temos que a derivada do fzão de x vai dar a função de densidade de probabilidade, tá? Então, a derivada da função de distribuição acumulada é exatamente a função de densidade de probabilidade. Então, retornando aqui ao exemplo 2, né? Digamos que a gente queira saber qual é a probabilidade de x assumir um valor entre 1/3 e 1 meio. E aí veja que aqui eu já conheço a função de distribuição acumulada, né? Para essa variável x, né? Que é x ao quadrado. Então, como eu já conheço, ao invés de eu fazer o cálculo da integral, eu posso fazer aqui, né? O fzão de 1 meio menos o fzão de 1/3. Então, o fzão de 1 meio eu já sei que é 1 quarto, né? Menos o fzão de 1/3, que vai ser 1/3 ao quadrado, que dá 1/9. Calculando aqui o MMC, fica 36, e aqui fica 9 menos 4, né? Então, eu já sei que dá 5/36avos. E também podemos, então, calcular aqui a derivada, né, do fzão de x, que vai ser, né? O fzão de x é x ao quadrado, então ele vai ficar 2x mais a constante c, né?
que nesse caso aqui, né, se vocês forem observar, né, lá nas propriedades, né, para que essa função seja uma função densidade e probabilidade, vocês vão ver que esse C aqui ele tem que ser igual a zero, né? Então, com isso, a gente mostra que a derivada, né, da função de distribuição acumulada ele é igual à função de densidade de probabilidade.